Fala galera, mais uma aula começando aí. Hoje vamos falar sobre função do primeiro grau, também conhecida como função afim. Então já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e vamos aqui para a aula. Bom pessoal, vamos começar falando um pouquinho da definição de função do primeiro grau, tá bom? Função do primeiro grau, ela é qualquer função que apresenta a fórmula f de x igual a x mais b, ou também ela pode aparecer sendo y igual a x mais b, em que a e b eles são números reais, sendo que o a necessariamente precisa ser diferente de zero. Então, vamos dar nome para cada letra dessa função aqui, e a princípio nós vamos chamar o a de coeficiente que acompanha o x, tá? Então, todo número que acompanhar a variável x é o nosso coeficiente a. O x é a nossa variável e o b é o nosso termo independente. No decorrer da aula, esses nomes eles vão mudar, mas a princípio nós vamos chamar assim, que já é suficiente. Vamos fazer 3 exercícios rápidos aqui, para ver se a gente conseguiu pegar esse conceito de qual é o valor de a e qual é o valor de b em uma função. Vamos olhar aqui para esses 3 exercícios. Bom, no primeiro exercício eu tenho aqui que f de x é igual a 8x mais 4. O meu valor de a ele é sempre o valor que acompanha o x, portanto o meu a vai ser 8, tudo bem? Então eu tenho que o a dessa função aqui é o 8. O b é o meu termo independente, ele não acompanha ninguém. Então, o meu b nessa função aqui vai ser o 4. Na segunda aqui eu tenho y igual a menos 4 mais 3x. Lembrando, pessoal, que independente da ordem, o a é sempre o que acompanha o x. Portanto, o meu a aqui é 3, tá? A é 3. E o meu termo independente, que não acompanha nada, é o meu menos 4. Lembrando, pessoal, que nós sempre temos que levar o sinal junto, tá? Então, o meu b aqui é menos 4. Na terceira equação aqui, na terceira função, nós temos que f de x é igual a 8x. Portanto, pessoal, o meu a aqui está acompanhando o x, vai ser 8. Portanto, a igual a 8. Bom, eu não tenho b aqui, pessoal, eu não tenho um termo independente. Então, o meu b dessa função aqui, ele é 0. Tudo bem? Pegando esses conceitos, pessoal, agora a gente já pode falar um pouco do gráfico de uma função de primeiro grau, certo? Então, vamos lá. A função de primeiro grau, ela gera uma reta inclinada no plano cartesiano xy. Então, para construir uma reta no plano, pessoal, no plano cartesiano, basta eu descobrir, no mínimo, 2 pontos no plano que eu consigo traçar essa reta. Então, é isso que eu vou fazer agora. Dá uma olhadinha aqui nessa função. Eu tenho y igual a 2x menos 1. Eu vou desenhar um gráfico dessa função e, para isso, eu preciso arbitrar valores para x, que a minha função vai me retornar um y. Eu vou fazer uma tabela aqui, ó, onde eu tenho os valores de x e os valores de y, que a função vai calcular para mim. Então, vamos lá. Eu vou arbitrar uns valores para x, no mínimo 2. Então, eu vou colocar aqui 0 e vou colocar 1. Agora, eu substituo esses valores no lugar de x e a função me calcula um y. Para x igual a 0, substituindo na função, eu tenho y igual a 2 vezes 0 menos 1, certo? Então, o meu y vai ser menos 1. Tudo bem? Então, esse é o meu primeiro ponto da função. Beleza? Agora, eu vou substituir o 1, que é um valor que eu também arbitrei. Então, para x é igual a 1, eu vou ter y sendo 2 vezes 1, substituindo no lugar do x, menos 1. E essa função vai me retornar um y no valor de 1. Então, eu substituo 2 pontos x na função e ele me retorna 2 valores de y. Então, para 0, eu obtive menos 1 e para 1, eu obtive 1 também. E para cada linha dessa tabela aqui, para cada linha, eu vou ter um ponto no plano cartesiano. Eu vou marcar esses pontos aqui no gráfico. O primeiro ponto, pessoal, é x0 e y menos 1. Então, o meu ponto 0 é aqui e o meu menos 1 eu desço e tenho aqui, ó. Meu primeiro ponto está aqui, menos 1. O meu segundo ponto, pessoal, que é a minha segunda linha, eu tenho x1 e y1 também. Então, vamos lá. O x, ó, é 1, certo? Então, eu caminho até o meu 1, beleza?
o meu y também é 1. Então, eu tenho que caminhar em y também. Ó. Caminhando em y até 1 e em x até 1, eu cruzo os dois pontos e eu vou obter o segundo ponto da minha função aqui. Agora, basta eu pegar e traçar uma reta passando por esses dois pontos. Olha aqui, ó. Tá? Então, esse seria o gráfico dessa minha função aqui. Bom, essa é a primeira forma, pessoal, de gerar um gráfico. Você arbitra valores para x e a função retorna valores para y. Porém, uma outra forma de desenhar o gráfico é usando só conceitos. Bom, pessoal, então os conceitos importantes que eu posso usar para desenhar o gráfico é o seguinte. O primeiro, ele fala assim, que o cruzamento da reta com o eixo x é a raiz da função. Lembrando que a raiz de uma função, pessoal, ela é o valor que você precisa substituir no x da função para zerar essa função, tá? E o segundo é que o termo independente b, né, o meu b, ele é o valor que a reta vai cruzar o eixo y. Sabendo esses dois conceitos, pessoal, eu consigo desenhar o gráfico de uma função e eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Ó, dá uma olhadinha nisso daqui. Ó. Eu tenho essa função y igual a x menos 1. O primeiro conceito é que eu preciso descobrir o x que zere essa função aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu y sendo 0, que eu preciso zerar ela, e vou igualar a x menos 1. Passando o menos 1 para cá, ele fica positivo. Então, x vai ser igual a 1. Eu já tenho o valor que a minha função vai cruzar o eixo x, pelo primeiro conceito. Eu vou aqui e marco. A minha função vai cruzar o eixo x no número 1. Agora, o segundo conceito, pessoal, eu tenho que o termo independente b é o valor que a reta cruza o eixo y. O meu termo independente b nessa função é menos 1. Então, eu sei que a minha função vai cruzar o eixo y no menos 1. Venho aqui no menos 1 e marco esse ponto de cruzamento. Agora, eu tenho os dois pontos. Basta eu traçar uma reta entre eles e obter a reta da minha função somente usando conceitos. Legal, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os coeficientes da função do primeiro grau. Lembra que lá no começo da aula eu falei que o nome desses coeficientes eles iriam mudar? Então, chegou essa hora. Uma função de primeiro grau y igual a x mais b, eu vou começar a chamar a partir de agora o meu a de coeficiente angular e o meu b de coeficiente linear. E eu vou explicar a fundo cada um deles, o que cada um significa dentro da função do primeiro grau. Bom, vamos começar aqui pelo coeficiente angular, que seria o meu a da função, tá? Esse coeficiente, pessoal, ele determina a inclinação da minha reta. E como que eu vou encontrar esse coeficiente? Ele é a diferença entre dois pontos no eixo y dividido pela diferença entre dois pontos no eixo x. Então, eu posso escrever essa função aqui, ó, tá? Ela é uma variação no eixo y dividido por uma variação entre pontos no eixo x. Então, eu posso escrever da seguinte forma. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, tá? Ela é a diferença entre dois pontos no plano cartesiano. Descobrindo aqui como é a fórmula de calcular o meu coeficiente angular, eu tenho algumas observações para fazer aqui para vocês. Bom, quando o meu coeficiente angular, né, quando o meu a ele for maior que zero, a minha reta ela vai ser crescente e ela vai ter esse desenho característico aqui, tudo bem? E quando o meu a ele for menor que zero, eu vou ter uma reta decrescente, um gráfico com essa característica aqui. Tudo bem, você me mostrou a forma e como que eu vou aplicar essa forma. Então, vamos a um exemplo aqui. O exercício, ele vai te dar, nesse caso aqui, ele te deu somente o gráfico da função. E aí, como que você faz para achar o coeficiente angular desse gráfico aqui, dessa reta, né? Então, pessoal, a gente sabe que o a, ele é uma variação no eixo y dividido por uma variação no eixo x, que eu posso escrever sendo y2 menos y1, certo? Dividido por x2 menos x1. Sabendo disso daqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar os meus pontos aqui no gráfico, tá? Então, meu primeiro ponto é esse daqui, tudo bem? Então, eu vou marcar aqui, ó. Esse meu ponto, ele é o ponto 1, 1.
Por quê? Porque ele é um x e um y. Lembrando, pessoal, que no plano cartesiano, quando nós vamos representar um ponto, nós sempre colocamos assim, ó, tá? Entre parênteses, o primeiro número é o x e o segundo número é o y. Então, aqui eu tenho x1 e também y1. x1, y1. Segundo ponto aqui, eu tenho x2 e y2 também. Então, eu vou marcar entre parênteses 2 e 2. Agora, então, eu tenho que ver aqui, ó. O meu A é uma variação no eixo y. Perceba, pessoal, que eu tenho uma variação aqui, ó. Se eu traçar essa reta aqui, ó, eu tenho uma diferença aqui, ó. Eu tenho essa variação ΔY aqui. E no x, eu também tenho essa variação ΔX. E é exatamente isso que eu preciso colocar na fórmula para encontrar o meu coeficiente A. Eu posso escrever assim, ó. O meu A, ele vai ser o y2 menos y1. Perceba, pessoal, que o meu y2 vai ser esse valor aqui, ó. Então, aqui eu tenho x1 e y2. Desculpa, x2, y2. E aqui, nesse primeiro ponto, eu vou ter x1 e y1. Então, vamos lá. y2 aqui eu tenho que é 2, tá? Então, vamos lá. 2 menos y1 é 1 aqui embaixo. Marquei o ponto. Dividido por x2, que é 2 aqui também, menos x1, que é 1. Beleza? Fazendo essa conta aqui, eu vou ter 2 menos 1 é 1, 2 menos 1 é 1. O meu coeficiente angular dessa reta vai ser 1. Perceba, pessoal, que esse coeficiente angular que eu achei aqui, ele é maior do que 0. Então, eu tenho uma reta crescente. Você pode confirmar isso olhando aqui o desenho, que a reta está crescente. Agora, pessoal, e se o exercício ele te der só os pontos e você precisa encontrar o coeficiente linear? Como que você faz? Então, vamos ver esse caso, pessoal. Como encontrar o coeficiente angular a partir das coordenadas? Eu tenho que a formação de uma coordenada no plano cartesiano é o seguinte, ó, por exemplo, ó, ponto 1 ele fala que é 2, 3. Então, eu sei que o 2 é o meu x, certo? E o meu 3 é o meu y, certo? Aqui do ponto 1. E eu tenho que o meu P2 é 3 e menos 1. Então, eu sei que o 3 é o meu x2 e o menos 1 é o meu y2. Então, vamos colocar aqui na fórmula do coeficiente angular para a gente encontrar qual que é o coeficiente angular desses pontos. Então, eu tenho que A é uma variação no y dividido por uma variação no x, que eu posso escrever sendo y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Agora, eu substituo aqui os pontos. Ó. Eu tenho que o meu y2 é menos 1, tenho que o meu y1 é 3, então, menos 3. Dividido por x2 eu tenho que é 3, certo? Menos o meu x1, que eu tenho que é o valor 2. Fazendo essa conta aqui, repetindo aqui embaixo, eu tenho menos 1 menos 3, menos 4. E 3 menos 2, eu tenho que é 1. O meu coeficiente angular dessa reta vai ser A igual a menos 4, certo? Então, quando o exercício te der os pontos, você já sabe como é que fazer. E quando o exercício te der o gráfico, você também viu no exercício passado como que você deve agir nessa situação. Bom, pessoal, agora falamos praticamente tudo que envolve o coeficiente angular, que é o nosso A da função. Agora falta nós falarmos sobre o coeficiente linear, que é o B da função. Então, o coeficiente linear, pessoal, que é o nosso B, ele é o valor que a reta corta o eixo y. Então, direto você olhou para a função, viu o B, você já sabe que aonde essa função vai cortar o eixo y, tá? Então, umas observações a serem feitas, pessoal. Quando o B ele for maior que 0 aqui, nós vamos ter a reta cortando o eixo y na parte positiva. Então, você vai ter, pode ter gráficos com essas características aqui. E o que vai determinar se é crescente ou decrescente vai ser o nosso coeficiente angular, que é o A. Mas o B, ele sempre, ó, perceba, ele sempre está cortando na parte positiva do eixo y, certinho? E quando o meu coeficiente B for menor que 0,
eu tenho a reta cortando o eixo y na parte negativa do y. Então perceba que o B ele sempre está na parte negativa do y. E o que determina se é crescente ou decrescente é o nosso coeficiente A. Então, pessoal, acho que é isso. É o mais importante que tem aí de função de primeiro grau para vocês estudarem, se prepararem para as provas. Então, não esquece de deixar um like, curtir o vídeo e até a próxima aula.